Vamos fazer a leitura do livro Ceifo de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 59, Nas Trilhas da Vida. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então ele começa dando uma ordem, o verbo que está no imperativo afirmativo, servir vós. Ou a gente poderia falar hoje, sirvam vocês uns aos outros. Então vamos servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Dom a gente entende como talento, aptidão, mas tem aqui nesse contexto, o dom está sendo empregado no sentido de dádiva. E dádiva é o ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor material ou não a alguém. Então é quando eu dou espontaneamente, esse dom é algo que eu recebi, mas é uma dádiva que eu dou de presente, espontaneamente, da minha própria vontade, e pode ser algo de material ou algo que não seja material, né? Que a gente vai saber melhor aqui depois na lição. E a gente vai dar isso conforme o dom, essa dádiva que cada um recebeu, cada um dá daquilo que tem, né? Com bons despenseiros. Despenseiro é como se fosse um mordomo, sinônimo de mordomo, aquele que é o encarregado da dispensa. É aquela pessoa que administra, né, uma casa, que ela distribui as tarefas entre os demais empregados. Né? Então, como bons despenseiros. E a casa que o mordomo administra não é a dele, é uma residência alheia de outra pessoa. Então, como bons despenseiros da multiforme, ou seja, da variada graça de Deus. Graça no sentido de benevolência, complacência, bondade de ânimo para com algo óbvio. Então, Pedro está convidando a todos, ele está dando uma ordem que todos nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme a sua dádiva, o seu dom, aquilo que você recebeu, como bons despenseiros, ou seja, a gente vai estar administrando algo que não é nosso, a gente vai estar administrando algo que vem de Deus. E que vem de formas variadas através da benevolência de Deus. E aí o Emmanuel vai comentar esse versículo da seguinte forma: inclinamos-nos ternamente para os que enlouqueceram de dor ou resvalaram em perigosos processos obsessivos. No entanto, é imperioso abeirar-nos com simpatia daqueles outros que suportam aflitivas tribulações e torturantes problemas para serem fiéis aos compromissos que assumem. Então nós pensamos sempre na caridade, a gente pensa a mais fácil, vamos assim dizer, na caridade material. Eu vou levar algo para alguém, ou então quando eu penso em ajudar alguém que está em sofrimento, eu penso naquele que sofre pela dor, a dor física, ou então aquele que está num processo obsessivo, que está desequilibrado, aí a gente vem, coloca o nome da pessoa no caderno de preces, faz as preces para aquela pessoa, pede por ela, para ela melhorar. Só que nós não podemos nos esquecer que nós devemos servir uns aos outros a todos. E então a gente precisa também se abeirar com simpatia, ou seja, se aproximar com simpatia daqueles outros que suportam aflitivas tribulações e torturantes problemas para serem fiéis aos compromissos que assumem. Ou seja, não é uma pessoa que está passando por uma dor física, ou por uma dor moral, ou por um processo obsessivo. É uma pessoa como nós, que está trabalhando honestamente, que está tentando seguir uma vida correta, mas que ela passa por problemas tão grandes e que a gente às vezes não vê. É um pai de família que luta para colocar o pão de cada dia dentro de casa. É uma mãe que luta
cuidar dentro de casa e que às vezes trabalha fora e que ela carrega esse fardo junto com ela. A gente precisa também pensar nas pessoas que estão assim nessa situação, que somos nós mesmos. Nós não estamos hoje aqui, todos nós aqui, a gente percebe que não tem ninguém aqui naquela situação, uma dor física alucinante, ou às vezes um processo obsessivo muito forte, mas todos nós aqui temos essas tribulações da vida. Pedimos a proteção divina para os que viajam em penúria nas sendas do planeta, acampados em choças, carecentes de tudo. Entretanto, é forçoso rogar igualmente o amparo do alto para aqueles outros companheiros da humanidade que jornadeiam em naves douradas no oceano da experiência terrestre, encarcerados, todavia, em suplícios ocultos. A gente sempre, então, pede em favor daqueles que estão ali nas favelas, nas comunidades, as pessoas que vivem em umas regiões muito pobres, que não têm condições de ter bens materiais. Mas a gente se esquece de orar por aquele que tem de tudo, mas que também sofre suplícios ocultos, que ele não se deixa mostrar. Pessoas que têm muitas posses, então por quê? Vamos dizer, a prova da riqueza, ela não é tão fácil assim quanto a prova da pobreza. A prova da pobreza, ela é difícil, mas ela é mais fácil suportar porque você tem que ter resiliência, paciência, mas a prova da riqueza, você além de ter que administrar muitos bens e saber direcioná-los para o bem da humanidade e tudo mais, a gente percebe que dentro da sociedade, quanto mais a pessoa está em uma posição maior, menos as pessoas chegam nela, mais ela fica inacessível por causa da posição dela, como por exemplo uma autoridade, como um chefe, um dono de uma empresa, né? Alguém que está numa posição de muito destaque. Então, assim, são pessoas que também precisam desse amparo do alto e que a gente precisa orar por ele. Mas o que às vezes a gente faz? A gente joga pedra. Porque quando a gente vai para ajudar aquele que está lá caído no chão, ele está na posição pior que a minha. Então, eu consigo ir lá e vou ajudar. Mas quando é o outro que é o meu par, que está ali de lado a lado, ou alguém que está numa posição melhor que a nossa, às vezes a gente tem a tendência de falar assim, não, o que eu vou fazer para ele? Ele já tem tudo. Ele está igual a mim, por que eu vou? Ninguém está fazendo nada por mim, ninguém está pagando meus boletos, por que eu vou ajudar o outro? Então a gente pensa assim, isso não está certo, é o que está sendo explicado aqui, é forçoso rogar igualmente o amparo do alto para aqueles outros companheiros que jornadeiam, né, que estão nessa prova da riqueza, mas que também sofrem suplícios ocultos. Exoramos a bênção do Pai, imploramos a bênção do Pai Celeste para os que jazem nos sanatórios e nos presídios, a fim de que tolerem pacientemente as provas a que fizeram jus, segundo os princípios de causa e efeito. Mas é justo implorar também o auxílio de Deus para aqueles outros homens e mulheres em condições de saúde e liberdade que não se poupam a qualquer sacrifício para o exato desempenho dos encargos edificantes que o mundo lhes indicou. Então somos todos nós, cada um tem a sua tarefa. É alguém que às vezes tem que cuidar do parente que é idoso, que é doente. Às vezes é uma pessoa que passa por sofrimentos íntimos que a gente nem conhece. E essa pessoa, às vezes, é quem? É o nosso vizinho, é o nosso colega de mesa que divide a sala com a gente no trabalho, é o nosso colega da sala de aula quando a gente está estudando, né, que estuda junto conosco. Então, assim, dentro da empresa é também o nosso chefe, é aquele que é o nosso subordinado. Então, todas essas pessoas com quem a gente convive, é o porteiro de prédio, né? Então, todas essas pessoas que estão trabalhando, que não têm uma condição de doença, não está preso, não está no sanatório, não está no hospital, mas que também carecem do nosso auxílio, do auxílio de Deus. A ninguém excluas de tua bondade e compreensão. Somos complementos uns dos outros na obra divina. Então nós não
somos colocados ao acaso na empresa que trabalhamos, na escola em que estudamos, com aquelas pessoas, naquele cargo, naquele momento, naquela situação. Por mais que a gente às vezes não goste, não esteja satisfeito, mas aquele é o melhor lugar para você estar hoje, já que você não conseguiu uma outra alternativa. E a gente tem que aproveitar esse momento dessa oportunidade para poder fazer o bem ao outro. E como que a gente pode fazer esse bem? Eu não tenho intimidade com ele, eu não tenho amizade com essa pessoa, mas eu posso fazer uma oração. Pedir o auxílio de Deus para essa pessoa. Eu chego na empresa que eu trabalho, antes que eu comece, inicie meu trabalho, eu começo, faço uma oração. Peço por todas as pessoas que trabalham lá, em todos os setores, para aqueles fornecedores, os clientes, os pacientes que vão chegar, para aqueles que vão passar por ali, por perto. Então, é esse o nosso trabalho. E de a gente ter mais bondade e compreensão com esse que é nosso irmão e que está numa posição igual à nossa, que é o nosso colega de trabalho, que está na mesma posição social, às vezes o chefe que está numa condição melhor do que a gente, mas que são pessoas, não são pessoas miseráveis no sentido material, mas que também são pessoas talvez miseráveis espiritualmente, no sentimento, e que carregam fardos muito difíceis. Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém. Ou seja, a gente precisa do outro para a gente melhorar. Porque à medida que eu convivo com outra pessoa, eu começo a perceber aquilo que eu estou incomodando o outro e que o outro também me incomoda. Não te iludas com o jogo das aparências. Às vezes a gente é forçado a manter as aparências e não demonstrar sentimentos, não demonstrar fraqueza. Deus te situa junto de todos, porque precisas do amparo de todos. E de algum modo, todos os que te cercam necessitam de ti.